Fala pessoal, aqui é a Cris do blog Clicando e Andando e eu tô aqui hoje com mais um Photo Help para falar sobre fotografia profissional e eu vou te dar aí 3 regras que você pode pôr em prática para dominar essa arte. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria falar sobre um livro que eu gostei muito. Na verdade, eu resolvi gravar esse vídeo baseado totalmente nesse livro, que é o livro Maestria, do George Leonard. E para começar, para entrar mesmo nesse assunto, eu queria te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar no que faz uma pessoa ter destaque? E aí, ter destaque pode ser em qualquer coisa, tá? Seja um atleta olímpico, seja um fotógrafo de destaque ou até mesmo um artista de modo geral. O que essas pessoas têm de diferente do resto das pessoas? O que elas fazem que a gente não faz? Ou, em outras palavras, o que está por trás do sucesso de um fotógrafo profissional? Será que existe um princípio ou um processo que, se for seguido, permite que qualquer pessoa obtenha sucesso naquilo que desejar? E, ao contrário do que muita gente pensa, o sucesso ele não acontece por acaso. O sucesso ele não é genético, não é alguma coisa que as pessoas já nascem com ele. Pessoas que são bem-sucedidas, e aqui eu estou me referindo especialmente a fotógrafos profissionais que são bem-sucedidos, eles seguem alguns princípios e às vezes é até de forma inconsciente. Mas o fato é que eles seguem um processo, eles se dedicam por horas e horas incansáveis de trabalho, de energia criativa e eles falham até conseguirem. E aqui se encaixa uma frase muito boa que eu peguei para mim desde a primeira vez que eu escutei, que é: você não vai fazer para dar certo, você vai fazer até dar certo. E o dar certo aqui pode ser substituído por sucesso. E antes de eu continuar aqui, vamos só fazer uma rápida definição de sucesso. É importante definir o que é sucesso, porque é uma definição muito pessoal. Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser uma coisa totalmente diferente e de repente para uma pessoa que está aí do seu lado pode ser ainda alguma outra coisa nada a ver. Isso se tiver alguém aí do seu lado, né? Por exemplo, para mim o sucesso pode significar ir do ponto A até o ponto B, simples assim. E isso pode significar muitas coisas, como por exemplo, sucesso financeiro. De repente você quer passar a ganhar mais do que você ganha. Pode ser prestígio e reconhecimento, você quer ser reconhecido por aquilo que você faz. Enfim, o sucesso ele pode estar atrelado a muitas coisas, tá? E quem vai saber o que é sucesso para você é você mesmo, tá? É bem pessoal. E uma coisa que você precisa entender é que sucesso é simplesmente maestria. Ou seja, o sucesso não é sorte, não. Aliás, não tem nada a ver com sorte. Sucesso é dominar. Quando você fala em ter maestria, isso significa que você dominou aquele assunto. É um assunto que você tem domínio, tem maestria. Mas e aí? Como então ter domínio na fotografia? Como ter a maestria na fotografia? E tem algumas pessoas que acreditam que precisam ter o total domínio na fotografia para ser um fotógrafo profissional. E não é bem assim. Desde que você tenha o mínimo de conhecimento necessário, você já está apto a começar e você vai, ao longo do tempo, desenvolvendo a sua maestria e dominando aquela arte. É assim que funciona. Mas vamos então às 3 regras de como você pode implementar isso na sua vida, na sua fotografia. Bom, mas então vamos lá. De acordo com o livro, então, o que é a maestria? Traduzindo pra gente aqui, como é que você pode dominar aí essa arte da fotografia? Regra número 1. É aquele processo que antes era difícil, doloroso e agora se tornou fácil, prazeroso. E lembrando que tudo o que você... Ou seja, o começo é sempre a parte mais dolorosa, porque é tudo muito novo, são vários conceitos, são várias regras, são várias técnicas que você tem primeiro que ter conhecimento e depois você tem que exercitar, você tem que praticar para você começar a desenvolver a sua maestria, ou seja, para você dominar aquilo. Só que, lembrando que tudo o que você se propõe a aprender, inclusive a fotografia, você vai ter fases
de o chamado platô. E o que é esse platô? É uma fase que você passa, que você sente como se você não estivesse aprendendo, não estivesse crescendo ou não estivesse até se desenvolvendo, tá? Você fica meio parado, meio preso ali. É um platô. E quando você se vê nessa fase, é aí que você tem que continuar a sua busca por se desenvolver, por aprender, por praticar a fotografia. Porque aí, de repente, você vai, e tem um outro pico de aprendizado. E aí, você tem um outro pico e chega num outro platô, uma outra fase um pouco mais parada, que você sente que não está crescendo. E assim é o nosso processo de aprendizado para qualquer coisa, tá? Então, tem um pico, e aí você chega num platô, você continua e tem um outro pico, e mais um platô, e mais um... E tem platôs maiores, tem picos maiores, menores. Isso vai variando muito, depende do que você está fazendo, depende de como você está se dedicando àquilo, tá? Mas o que vai diferenciar um iniciante de alguém que já é um mestre, que domina aquela arte, é que ele sabe quando está numa fase de platô. Tá? E aí ele segue, ele continua buscando se desenvolver e crescer dentro da fotografia. E o que acaba acontecendo é um novato, vamos supor, um iniciante, quando chega nessa fase do platô, ele se sente desmotivado, sente que não está se desenvolvendo, que não está crescendo, e daí muitas vezes ele para. Então não para! Continua crescendo, continua se desenvolvendo, praticando, estudando e aprendendo. É assim que você vai estar desenvolvendo a sua maestria para dominar a fotografia. Regra número 2: dedicação de longo termo na jornada. Até aproveitando aí o clima de Olimpíadas, o seu desenvolvimento na fotografia tá mais para uma maratona do que para uma corrida de 100 metros. Ou seja, o mais importante aqui é você ter em mente onde você quer chegar, para onde você está indo, e você vai seguindo um passo de cada vez. Não adianta você dar um tiro que nem numa corrida de 100 metros, porque senão vai chegar daqui a pouquinho, você vai estar morto, cansado e não vai continuar seguindo a sua caminhada. E aí você para. Então, um passo de cada vez na direção certa. Regra número 3: ter disciplina e controle mental para se aprofundar na sua jornada. Imagina só, para correr uma maratona, a disciplina é necessária para isso. O controle mental ele tem que ser constante. E é a mesma coisa em qualquer área da sua vida e, claro, também com a fotografia. Você quer crescer como fotógrafo? Você quer ter uma boa carreira dentro da fotografia? Você quer ser excelente no que faz? Então, desenvolva a sua disciplina e o seu controle mental para você continuar, mesmo naqueles momentos de incerteza, de medo, de dúvida, de falta de confiança, de não se sentir capaz, de querer jogar tudo pro alto e vender sanduíche na praia. Exercitando a sua disciplina e o seu controle mental, você até evita esses momentos de desespero. Você vai ter, porque afinal, quem não tem? Quem não passa por esses momentos? Mas esses momentos passam a ser mais raros para você. E quando você enfrenta um desses momentos, você tem muito mais facilidade para sair deles. E daí você fala, tá bom, Cris, mas e daí? Como é que eu faço isso tudo? Bom, você tem que ter em mente o seguinte: a verdade é que qualquer pessoa pode alcançar a maestria naquilo que quiser, desde que esteja disposta a pagar o preço. E a boa notícia é que a grande maioria das pessoas não está disposta. O que acontece é que quando as pessoas veem alguém bem-sucedido, e no nosso caso específico, quando alguém vê um fotógrafo bem-sucedido, geralmente as pessoas esquecem ou nem pensam que o que está por trás daquilo ali são incansáveis horas de trabalho, de dedicação, de sacrifício, de tentativa e erro, contratempos ou ainda a chance de ser ridicularizado por pessoas que estão próximas. Ou seja, não é alguém que nasceu já com a câmera na mão, fazendo coisas magníficas que ninguém nunca fez antes. E o que você pode fazer então? Você pode seguir os passos
de alguém que já atingiu a maestria naquilo que você quer atingir. A fotografia é uma atividade muito ampla, então dependendo da área que você quer se especializar, que você quer ter domínio e maestria, você busca por profissionais que têm destaque naquela área específica e siga os passos desse profissional. Siga os passos não significa que você vai sair copiando tudo que ele faz, mas você vai se inspirar na trajetória dele, você vai ver como ele trilhou a carreira e o caminho dele dentro da fotografia. Outra coisa fundamental: conte com a ajuda de um mentor, um coach que vai te ajudar nesse processo, nessa caminhada. Porque a gente sozinho, a gente dá desculpa, a gente não faz, a gente procrastina, ou popularmente conhecido como a gente enrola. E quando você tem um mentor, um coach que te puxa, você tem que prestar contas para alguém. Você se força a fazer. Por que todo atleta tem o seu coach, o seu treinador? Porque o coach é o profissional que te coloca em movimento, que te mostra os seus pontos positivos para que você desenvolva ainda mais. E para encerrar esse vídeo, eu quero te deixar aqui com essa frase do livro que eu gostei muito. E até eu vou ler aqui para vocês para não falar nada errado. A maestria não está reservada para pessoas super talentosas ou mesmo para aqueles que têm sorte de ter conseguido algo no início precoce. Ela está disponível para qualquer pessoa que esteja disposta a entrar no caminho e permanecer nele, independentemente da idade, sexo ou experiência anterior. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e tenha te ajudado. E se você gostou, se ele foi útil para você, deixa um joinha aí, dá um curtir, compartilha com algum outro amigo seu que também gosta de fotografia, que assim você ajuda o nosso canal a ganhar mais força e chegar até a mais pessoas, tá? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.